Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao Resumo do Dia, programa onde eu faço uma análise dos pontos operacionais que a gente teve através do método Rico Mais, tanto no mini índice quanto no mini dólar. Lembrando para vocês que está abertas as inscrições para o treinamento Day Trade Rico Mais. Esse treinamento veio para substituir a mentoria Trader. Então, se você quer aprender o método Rico Mais voltado para o Day Trade, só me procurar, canal do Telegram, eu deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo, e lá tem um desconto especial para quem é membro. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o gráfico, vamos começar as nossas análises tanto do mini índice quanto do mini dólar. Vamos então aqui começar nossas análises com o mini índice futuro 10R, 15 minutos. O preço aqui hoje abriu nesse gap. O 15 minutos é esse gap aqui. Nós estávamos nessa movimentação de ontem que o preço abriu, né? Apenas cotou o preço amanhã, no período da tarde ontem, né? Quarta-feira de cinzas. Então tivemos aí a bolsa abrindo a 1h da tarde, né? Um horário diferenciado. O preço hoje tentou, né? Ele no princípio da manhã ele veio e tentou fechar esse gap abaixo, não conseguiu. Aí ele foi e tentou fechar o gap acima, não conseguiu. Ele veio fechar esse gap abaixo e acabou rompendo o fundo anterior aqui, né? E meus alunos sabem, né, que W com fundo mais baixo geralmente leva a falha no meio do W, né? W com fundo mais alto, aí sim, geralmente leva ao topo do W. Nós temos outro gap lá em cima, mas esse eu acho que vai mais tempo aí para ser trabalhado, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo dia de hoje aqui. Tirar aqui essa linha. Vamos traçar primeiramente o FIBO, né? O FIBO do dia aqui hoje, né? No gap aqui, ó, gap 340 pontos aí, um pouco mais, talvez aqui pelo 15 minutos o dobro, né? Preço mais ou menos isso aqui, enfim. Temos o gap, o topo confirmado do gap foi nessa região aqui já das 9, 5, 9, 8 da manhã. Porém, ele acabou antes da barra de 15 minutos fechar. Ele fechou e abriu aqui, né, muito rapidamente, fazendo essa máxima mais alta aqui da barra anterior. Enfim, então aqui ficou o FIBO do dia aqui para o mini índice, né? Podia usar esse topo? Podia usar esse primeiro topinho, essa primeira região de topo aqui. Podia usar a segunda região aqui onde tem o T? Podia, e é com essa que nós vamos fazer nossas análises. Então, vamos lá, travar aqui, deixa eu tirar o FIBO aqui do 15 minutos. Prontinho. Então vamos começar nossas análises, né? Bem, o preço, né, no período da manhã aqui já 10 horas da manhã, a abertura do mercado, ele andou um pouco, né, ele deixou um range aí de 550 pontos, 560 pontos mais ou menos. Então, range estreito, né? Ele começou aqui com uma falha de rompimento de 3 boxes, dentro de uma falha de continuidade, né? Não é uma das grandes falhas de continuidade, mas é uma falha de continuidade, um box sem pavio, onde tivemos 272 milhões de volume financeiro negociado dele, e o box com pavio maior ali que teve 2,12 bilhões negociados, né? Então foi uma tentativa de manter o preço abaixo. Veio um box contrário, fez a falha de continuidade, e ele soltou uma continuidade logo após essa virada aqui na compra. O preço ali tocou 7,6, voltou à região do 4,8, ele chegou até romper aqui a região do 4,8 novamente com uma falha de rompimento de 3 boxes, e aí ele começou uma segunda falha de rompimento de 2 boxes agora, e uma terceira falha aqui, onde ele acelerou, né, já às 10h40. Então esse momento que foi uma excelente entrada pelo método. Se nós olharmos lá no 15 minutos, nós vemos que essa entrada foi baixa no movimento de hoje, né? Então assim, uma entrada bem interessante. O stop dela está aqui abaixo, né, 150 pontos, aí, quase que na mínima da barra de 15 minutos, e o alvo seria aqui no 100%, né? Estamos no 4,8, levaria até o 100%,
Então aí um alvo de 405 pontos. O preço andou mais, ele foi até 510 pontos de movimentação. Então eu acho que essa foi uma excelente entrada aqui para o método, dentro das características do método. Depois o preço sobe rapidamente, passa do 127, toca um 41 aqui. Esse toque no 41 e essa correção de 2 boxes aqui no 127 também é interessante, tá? Para o momento aqui foi interessante. Essa entrada aqui foi o único, assim, a única complexidade que eu vejo nela é pelo momento, né, pela hora, por assim dizer, né? 11 horas da manhã, foi bem na virada da barra de 60, de 15, né? Bem no fechamento, abertura. O alvo era justinho, 250 pontos aqui no 61. Poderia ter buscado mais, poderia. Aí o trade stop vai de cada um, né? Por exemplo, nessa caixa de Pandora aqui, eu acho que o interessante aí era tirar o stop lá no fundo, já se proteger. E na verdade, ó, 1, 2, 3, 4 boxes. Entre o terceiro e o quarto box, você já poderia ter movimentado seu stop para o zero. Depois dessa caixa de Pandora, você já poderia estar colocando seu stop abaixo dela, se protegendo, né? Abaixo do nível, se protegendo, porque o alvo já estava bem próximo. Ele tentou tocar o alvo, não conseguiu, né? Então, para que você não deixasse o preço voltar e numa dessas de estopar. E na movimentação total, o preço teve aí 580 pontos. Então, entre 250 até 580 pontos, você conseguiria essa operação. O preço toca 205. No 205 nós geralmente estendemos o FIBO, né? A gente pode fazer essa extensão do FIBO, que é o que? Levar lá no topo do 61. O topo do 61 está aqui, ó, antes um pouquinho, né, do 205, seria ali então esse topo aqui da região do 205. E nisso o FIBO ficaria muito longo para a gente trabalhar as dinâmicas. Olha aí, 1030 pontos para trabalhar o filé, né? Então a região de filé. Então o que eu recomendo? Não estenda o FIBO quando acontece isso. Principal, só estenda se o 205 for rompido e confirmado esse rompimento. Por quê? Porque aí você pode continuar trabalhando o FIBO no ponto contrário do que ele vem a fazer. É claro que nós temos que entender que o preço está revertendo, que o preço está mudando de direção. E a gente vê isso simplesmente fazendo assim, ó. Se nós pegarmos o topo aqui anterior e o fundo e traçarmos um FIBO lá no 15 minutos, nós vamos ver, ó, que esse topo aqui no 15 nada mais é do que o topo do 205 atingido pelo nosso FIBO. Então, é uma correção de 50% de perna. É uma região que poderíamos estar tentando retomar a venda, porque a gente está no movimento correcional. Essa compra foi um movimento correcional de venda. Então nós poderíamos estar voltando e tentando romper o fundo anterior? Poderíamos, como fizemos, né, como o preço fez, como ele tentou. Então a partir desse momento, se você conseguiu identificar, principalmente, né, com essa barra aqui, de que o preço estava mudando de comportamento, a sua entrada aqui, por exemplo, olha lá, muito bem colocada. Então, nesse momento aqui do mercado, ó, você já tinha pelo menos uma ideia de que poderia voltar mais fundo. Por que também? Porque você pode fazer o seguinte, a gente sabe que o preço ele se movimenta em ondas, né? Isso é teoria de Dow, básica do mercado financeiro. Você poderia traçar um FIBO aqui e ver que a correção de 50% dessa pernada de hoje de compra aqui, dessa grande pernada de compra aqui, ó, que se deu no dia, ela poderia corrigir até aqui. Então, se ela poderia corrigir até aqui, eu não tenho esse espaço para conseguir extrair o capital, que seria esse espaço aqui. Ó, tá vendo? Esse espaço. Então, se eu tenho esse espaço, eu poderia então estar operando esse contra tendência do momento mais a tendência macro, porque a tendência macro ela vem, o preço está, né, vindo para o fundo, ele está vindo fechar um ciclo de mercado longo aqui na região de 106 mil pontos. Se ele vai fechar lá no 106 mil cravadinho, não sabemos, não temos como saber, mas
ele estava apontando até então para isso. Nós tínhamos também a questão do gap para ser fechado aqui abaixo, né? E isso foi muito interessante na análise, porque aí, aqui a gente já tem o que? Uma falha, né, em correção de 3 boxes. Por que eu chamo aqui essa falha de correção em 3 boxes? Porque se a gente for pensar na questão de uma figura aqui, ó, o ombro, cabeça, ombro aqui é isso aqui. Esse é o ombro, cabeça, ombro. A linha de pescoço está aqui. Então você entra bem antes da linha de pescoço, você entra no movimento. Não foi fácil de entrar, porque a gente tem um box fantasma aqui, como a gente costuma dizer dentro do método, né? O que é um box fantasma? É um box sem pavio. Quando o box não faz pavio, né? E aí tem o bear. O interessante desse bear, eu sempre falo, o bear a gente tem que usar ele na tendência. Tendência macro. O que é a tendência macro? O tempo gráfico maior. Se eu colocar aqui os 60 minutos, quem que está mandando aqui? Os 60. O que está mandando os 60? A queda. Perna, correção, retomada. Então, se o 60 está mandando vender, o sinal de tendência é vender. A gente já teve o primeiro aqui, ó, bear. Quanto que o bear gerou de resultado na primeira pernada? 350 pontos. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar um cluster aqui, 350 pontos, prontinho, e vamos dar desse bear. Olha aí. O caminho natural do preço, depois do 61, ele fazer a volta do FIBO, né? Se o FIBO é de compra, ele fazer a volta, geralmente é vir ao 111. Então, essa entrada do 61 teria o 127 como alvo primário, 300 pontos, e 440, 450 pontos aqui no 111. Ele foi até um pouquinho mais. Ele deu, no total da pernada aqui inicial, 740 pontos. Então, essa região foi uma região boa para se vender? Sim, foi uma região boa para se vender. Ah, mas não consegui vender aqui. Opa, temos aqui, ó, uma correção de 3 boxes, né? Algo similar com o que nós já vimos aqui em cima. Se nós pegarmos e medirmos dessa entrada até a entrada, vamos jogar ali nessa outra entrada e vamos ver. Olha lá onde está o alvo. E foi onde deu a paradinha aqui depois da correção de 2 boxes, a região que consolidou e voltou. Tá? Isso já, é claro, um trade já feito agora no início da tarde, né, às 3 a 1 hora da tarde, 1h10 mais ou menos aqui, entrada 1h07, e o alvo aqui dessa operação seria até o 48, né, pois nós estamos no 100, seria o 48, ele foi embora, ele andou muito mais aí, a princípio a primeira pernada aí deu 440 pontos, o total até lá embaixo, lá, mais de 1000 pontos aí possíveis dessa entrada. Nós tivemos outras entradas no meio do caminho? Tivemos, nós tivemos esse bear já um tanto quanto baixo para vender, né? Principalmente depois que a gente olha aqui para trás, a gente vê um double bear falhar, double bear não deu resultado. Então assim, já tivemos 2 bear que deu resultado, né? Às vezes é até querer demais que o terceiro também dê resultado, né? Aí tivemos uma caixa de Pandora que virou correção de 2 boxes e novamente uma caixa de Pandora. Isso aqui tira muito, né, do trade. Bem difícil fazer essa operação, bem difícil entrar aqui, mas vamos olhar lá pelo 15. Olha lá, no 15 era uma entrada válida, né? Nós tivemos 1, 2, 3 barras fortíssimas de venda, um doji com um gap a se fechar ali embaixo. Então vamos ver o alvo do gap dessa entrada aí, ó. Olha aí, foi bem no 23. Então a gente estaria aqui certinho no filé, 7,6, 23. Difícil entrar aqui? Difícil. Pelos padrões de box aqui, muito difícil, mas até 400 pontos possíveis nessa operação. Aí eu acho que já fica complicado a gente operar aqui embaixo, né? Um scalpzinho de 200 pontos e depois agora o preço aí, já agora para o final do dia e agora 4h30 da tarde, 4h33 para ser mais exato, ele ganhou uma certa volatilidade. Tivemos uma correção de 4 boxes,
né? Então não podemos dizer que é falha, mas temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, um okoi dentro do renko, né? E aí tivemos dois bulls, que deram resultado. Esses bulls difíceis de se operar, bem complexo, essa ideia de você operar um bull no dia de tendência de baixa, né? O preço caindo, você comprar sinal de tendência é complicado, né? Então não vou fazer nenhum tipo de análise de compra nesse momento aqui, porque primeiro pelo horário, que já não é um bom horário para o operador de CPF estar operando, e principalmente por estar contra tudo aquilo que a gente olhou no dia, verificou no dia, né? Então seria bem difícil entrar nesses bulls. Então esse aqui foi o mini índice futuro. Agora vamos lá ver o dólar. Estamos aqui então agora com o dólar 5R, 15 minutos. O dólar hoje, nós poderíamos, e nós teríamos, né, possivelmente, 2 FIBs a ser traçado aqui no dólar, né? O dólar abriu aí com 10 pontinhos, 9 pontinhos aí de gap. Um gap nem tão relevante, porém a gente tem aqui a topo, fundo e esse outro topo. Vamos começar então com esse FIB, vamos colocar esse FIB e vamos analisar esse FIB. Nós quase tocamos aqui, né? Ó, o 61, olhando pelo 15 minutos. Vamos lá, deixa eu só tirar o FIB ali do 15. Ok, então vamos travar aqui o FIB e vamos começar nossas análises, né? Então, o preço, ele abriu esse gap, puxou, fez um fundo duplo aqui, acelerou essa compra. Aqui na abertura do mercado às 10 da manhã, um pouquinho antes das 10 aqui, ele deu uma boa entrada até. Eu falo assim, o dólar, ele, para mim, ele é um pouquinho diferente do mini índice na questão de você operar das 9 às 10, pois ele não tem aquele peso tão grande, por exemplo, no mercado à vista, dentro do mini índice futuro. No mercado à vista nós temos um peso maior do mini índice futuro, que é as ações, né, o Ibovespa. Então você operar com as ações já cotando é muito mais interessante do que você ficar operando essa primeira hora do dia no mini índice. Já o dólar não tem esse peso, nós conseguimos operar. Então essa entrada aqui no dólar, ela foi possível. O preço ele até andou um pouquinho, andou essa caixa de Pandora. Nessa caixa de Pandora aqui, muita gente pode ter acabado se estopando, né, pela entrada. Mas o alvo aqui, ó, 7623, essa operação, nós teríamos aí um alvo possível até de 18 pontos aí no dólar. Eu acho que 15 pontinhos aqui já estava de excelente tamanho, né? Muito bom mesmo, para se operar. Então já tivemos essa primeira operação, aí o dólar sobe, segura no 7,6, no 23, perdão, na região do 23, e ele dá aqui, né, primeiro uma falha de rompimento de 2 boxes, essa primeira falha aqui, é um bull que vira uma falha de rompimento de 2 boxes, depois ele confirma com um topo duplo, um micro topo duplo, dentro de um topo duplo. Olha só que interessante, né? Vamos lá. Opa. Um topo duplo dentro de um topo duplo. Então, a análise de price action, ela é muito interessante e bacana por causa disso, né? Ela nos dá posições muito legal para se trabalhar, principalmente quando nós estamos olhando o longo prazo. Quando a gente olha o longo prazo do dólar, o dólar também está vindo para baixo. O dólar também está apontado, ó. Se você olha só esse ciclo de mercado aqui, parece que ele fechou, mas onde é que está para fechar o ciclo de mercado do dólar? Lá embaixo, no 4,93. 4,96, perdão. Então tem muito espaço para o dólar cair. E nisso, nessa rejeitada que deu, você poderia ter vendido, então, aqui, ó, nessa posição. Olha lá onde é que você venderia. Seu stop, acima da máxima. Aonde você vendeu? No 23. Aonde está o alvo? No 7,5. Dinâmica. A dinâmica do FIBO, ó, até 24, 25 pontos de alvo possível. Então, assim, 20, 15, 17, 18, tem uma pontuação entre 10 a 25 pontos aí, a 24 pontos aí tranquilamente. Ele caiu muito mais de onde ele foi, ó. Até ele dar a primeira correção um pouco mais, né,
maior que 2 box, né? Maior que um box, né? Porque aqui virou uma caixa Pandora, foi lá, ó. Então ele tem um longo caminho aí de 46 pontos de queda para a gente poder trabalhar. Ele caiu até um pouco mais depois, né? Então foi muito interessante essa movimentação aqui. Tivemos o bear no meio do caminho aqui. Esse bear não é a melhor entrada, não é uma entrada assim que é uma entrada forte de se fazer, né? Uma entrada que você tem ela te transparece, né? Uma entrada sólida, né? Ela já baixa no movimento, né? Próximo ao microfundo aqui anterior. Então assim, não é uma entrada tão boa, porém dentro do que está se fazendo no mercado aqui, a gente tem um canal de baixa aqui, ó, bem interessante. Então dentro desse canal de baixa, o sinal de tendência de baixa, né, é bem bacana. Se a gente botar nos 60 minutos do dólar, ó, a gente vê que o dólar ele está vindo, ó, topos descendentes, fundos descendentes, né? Então nós estamos fazendo topos descendentes e fundos descendentes. Olha lá, venderia ainda lá na sombra dos 60 minutos, né? Então venderia bem ainda mesmo assim. E o interessante aqui dessa venda é que o preço ele já tinha rejeitado, já tinha deixado a sombra, ou seja, ele abriu, subiu. Ele subiu, foi fazer a máxima, fez a máxima, falhou e começou a cair. A falha da máxima aqui, ó. Aí, ó, máxima do candle. Aqui está a falha da máxima. Aqui está a entrada onde já está se tornando corpo. Então já está virando um corpo de venda aqui. Poderia ter fechado um martelo invertido, na vez de fechar essa grande barra, né, de venda? Sim, poderia ter fechado o martelo invertido. E aqui seria o ponto de entrada desse martelo. Stop acima e o alvo continua o mesmo. Está dentro do filé. Tem 15 pontos e meio aí, 16 pontos e meio possível dentro dessa operação. Então poderia ter feito também essa operação. Depois, um bear que virou uma caixa Pandora. Se a gente parar aqui e analisar certinho, era um bear. Então esse bear virou uma caixa de Pandora. Por virar essa caixa de Pandora aqui, difícil de se operar essa queda, principalmente porque também já estava perto do alvo, do 7,5, então não era uma região para se estar operando. E aí nós temos aqui, ó, o preço tocando no 2,7, cravando no 2,7, e onde está o alvo? No 4,1. Porém, ele andou aí um pouquinho mais no 4,1. O alvo poderia ser até o 61, a princípio um 4,1, depois até possivelmente um 61. Então na primeira entrada aqui, né, nessa correção de 2 boxes, até 11,5 pontos aí, então até 11 pontos você conseguiria extrair de capital. Fácil fazer essa entrada? Não, bem difícil, já bem baixo, ó, depois de uma, duas, né, nessa terceira barra forte de venda, baixo nela também, não foi fácil. Depois de ter uma correção de 4 boxes aqui, essa correçãozinha aqui, como segunda entrada, a gente teve aqui 5 boxes, depois 4 boxes, o alvo era o 61. Eu sempre falo com meus alunos, pessoal, se no nível está cravado aí 13 pontos e meio, sai com 12,5, sai com 12, sai com 10, sai com 11, não tente pegar tudo. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui, ó, que aconteceu, o preço não ir lá no nível. E aí você acaba saindo no zero ou saindo estopado, se não movimentar o stop. Eu ensino meus alunos a rapidamente não ficar deixando o preço voltar, ou seja, a grande maioria dos alunos, se quis sair cravado aqui, ou pegou os 3, 4 pontinhos aqui, ou saiu no zero. Não tomou esse stop, não deixou o preço voltar para estopar. Aí o dólar entra naquela movimento de lateralidade complexo. Eu acho que ainda aqui teve essa correção de 4 boxes. Se nós pensarmos que o preço estava lateral aqui, nós poderíamos estar mesmo voltando até o 7,6, né? Então, ó, fundo, nós deixamos o 61 para trás, né? Não tocamos o 61. Fizemos um fundo num nível um pouco mais alto, então saímos um 4,1, fizemos o fundo no 1,27, e o alvo era então até 7,5 aí possível, mais 16 pontos. Não é simples fazer essa operação, box fantasma, né? Mas olha ali, ó, era a volta, né? O preço veio, tentou romper, não conseguiu, subiu, era a volta, stop abaixo,
da mínima da barra de 15. Então essa grande barra de 15 aqui conseguiria fazer uma operação de até 16 pontos aí possíveis aí, então sairia aí com 15 pontos tranquilamente. Depois o preço aqui já no período da tarde, já mais período da tarde aqui no fechamento da barra da 1 hora, ele deu essa correção de 3 boxes, depois deu mais essa correção de 2 boxes, mas aí já 2,20. Não é fácil fazer esse tipo de operação, principalmente no dólar nesse período da tarde, né? Mas era uma retomada aqui, foi a falha ali, essa grande barra com essa sombra. Então aqui você conseguiria extrair aí até 13 pontos aí de alvo, e nessa segunda entrada ali até também 13 pontos de alvo, né? Então ainda mesmo no período da tarde conseguiria encaixar aí 2 tradezinhos, né? 3 se for contar com esse aqui bem encaixadinho aí para o dólar, né? Então essa aqui foi a análise do dólar. Deixo novamente o recadinho para você, né? Se você está querendo aprender a utilizar o método Renko Mais, análise de price action, os padrões de box, o FIBO, para estar associando ao seu operacional, matrículas abertas aí, inscrições abertas para o treinamento Day Trade Renko Mais, que veio substituir a mentoria Trader, né? Então tudo aquilo que você tinha de benefício na mentoria Trader, você tem no treinamento Day Trade Renko Mais, tá? No mais aí, então, esse vídeo a gente termina aí. Se você gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha fazer. Mas aí, sempre obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!